Olá, já chegamos aqui agora na nossa aula das 3 dimensões das sobrancelhas e nesta aula a gente já vai começar aqui a entrar diretamente no nosso assunto, que é o designer de sobrancelhas master. E para você continuar aqui entendendo todo o processo, nós vamos fazer uma analogia com as 3 dimensões com o filme em cinema em 3D. Quando você vai ao cinema, você coloca um óculos, né? Você tira o óculos ali na hora que você está assistindo, você percebe que as imagens estão desfocadas. Então, eu faço essa analogia pelo seguinte: as sobrancelhas também pode ser comparada naquelas 3 dimensões que você assiste lá no cinema. Por quê? Porque elas também, elas sobrepõem uma a outra, ou seja, as imagens que você assistiu lá no cinema, ela nada mais é do que uma imagem sobreposta umas às outras, e sendo que elas se movimentam entre elas, uma está levemente desfocada. Isso aqui acontece com as sobrancelhas, por isso é tão difícil você olhar e não enxergar tudo, porque você tem que identificar quais as dimensões e onde realmente elas se movimentam, né? Por mais que a gente fala aí que é na musculatura, mas tem vários fatores que dá para a gente poder analisar. Então aqui, olha, a primeira dimensão é a frontal, aliás, é a dimensão do crânio, é essa dimensão da ossatura, né? Então aqui tem que ficar bem evidente para nós quais são os ossos que realmente faz parte ali do contexto da sobrancelha, né? Então, olha, nós temos ali o osso nasal, que é o ponto inicial da sobrancelha. Cada cliente, cada pessoa tem um percentual e uma distância nesse osso, ela tem uma largura, né? Então, olha, ali nós temos o ponto inicial, nesse osso nasal. A gente sempre vai buscar ali dentro desse osso. Eu vou mostrar para vocês depois isso na prática. E nós temos ali a borda supraorbital. Por quê? Tem pessoas que têm essa borda muito maior, tem pessoas que têm ela menor, tem pessoas que têm ela mediana, então a gente vai aprender como que a gente vai lidar com isso. Então aqui, ó, nós estamos buscando entender o diâmetro disso tudo. A nossa base, na hora que a gente vai fazer medida, na verdade a gente está medindo o crânio da pessoa, tá? A gente não mede sobrancelhas, a gente mede o crânio dela, a base está ali. O osso frontal é o que vai dar ali o impasse para a gente, a base, né, da testa ali, que fica, vai dar um alongamento. Tem pessoas que têm uma testa menor, outra maior, então isso aqui vai dar uma sobrancelha longa ou uma sobrancelha mais curta. É exatamente essa ponto ali frontal. A segunda dimensão é a dimensão da musculatura. É muito importante que você identifique os músculos e saiba o nome. Por quê? Porque olha ali, nós temos o corrugador do supercílio. Esse ossinho, aliás, esse músculo, ele praticamente movimenta as sobrancelhas de um jeito que, se você não tiver uma visão bem precisa dele, você às vezes faz uma sobrancelha em cima do supercílio e ela levanta ela o dobro. Então uma sempre fica mais alta que a outra. Então é bom você identificar bem ali o corrugador do supercílio, exatamente para isso. Tá? E ali nós temos também o prócero. O prócero é esse músculo que fica entre as sobrancelhas, ligando ali do nariz, né? É muito importante que você observe esse músculo, porque às vezes a pessoa, ela tem ele um pouquinho mais alargado e a pessoa, você pode fazer uma sobrancelha em cima da raiz do nariz, que fica bem em cima desse músculo. Então isso aí também vai te prejudicar e ela muda totalmente ali a expressão dela. Então às vezes um pouquinho mais afastado é o ideal, né? A gente vai mostrar isso também na prática para vocês entenderem melhor. E ali nós temos também a borda supraorbicular, ou seja, essa borda dela que envolve todos os olhos ali, né, dos músculos, ela também faz parte. Por quê? Porque se você faz uma sobrancelha muito acima dessa borda, ela fica uma sobrancelha muito alta. Então o ideal é a gente descer e colocar a sobrancelha bem dentro dessa medida. Você pode observar aí que ela tem na borda orbicular, nós temos a emenda do músculo frontal. Então ali, ó, é aquele chamado supercílio, né? Quando a pessoa corta o supercílio, é exatamente ali, rompeu esse ligamento. Então aqui, ó, o máximo que a gente puder trabalhar em cima dessa emenda é o ideal, tá? E por um lado, a gente também tem que analisar por que tem sobrancelhas que é um pouco mais baixa e a outra mais alta. Geralmente é esse músculo. Um lado ele é mais gordinho, o outro lado ele é mais magrinho, né? Então é bom olhar. E ali entra muito também o ponto da asa.
Às vezes a curvatura da asa, ela também te ajuda muito a deixar uma asa um pouco mais aberta e a outra não, exatamente porque ele é mais alongado de um lado. Então a gente tem que saber ali identificar aonde que realmente está acontecendo esse problema. E aqui, geralmente, é no músculo. Agora, uma coisa muito interessante que você tem que entender aqui da musculatura é o seguinte, todo o seu corpo, geralmente, ele começa o músculo em um osso, e ele termina ligado em outro osso. Isso é a forma de faz com que você possa ter movimentos, né? Aqui no rosto tem uma questão diferente. Aqui você vai o músculo começa lá no osso e ele é inserido na pele. Por isso você tem esses movimentos, né? Por isso você consegue movimentar os olhos, movimentar a boca, fazer todas as expressões de caras e bocas aí, tá? Então, olha, isso é muito importante que você entenda. Os músculos estão ligados à pele, tá? Por isso é que tem assim essa questão de quando um músculo às vezes ele paralisa, né? Paralisa o rosto inteiro de um lado da pessoa, dependendo da situação, né? Então é por isso, é porque o músculo é inserido na pele do rosto, tá? E aqui nós chegamos então na terceira dimensão e a gente vai falar o quê? Propriamente da pessoa, né? Então você pode observar que quando ela fecha os olhos, parece que a sobrancelha dela está mais alta e reta. Quando ela abre, ela já deu uma leve curvatura ali, porque houve um movimento, né, muscular que fez com que ela desse essa leve elevada. E aqui nós vamos entrar já para fazer as medições do enquadramento, porque a gente vai falar das 3 dimensões e a gente vai começar a enxergar aqui como isso funciona, por que você busca ali o enquadramento lá na ossatura. Observa que essa modelo, ela tem a ossatura dela bem dentro desses 2 centímetros do que a gente comentou ali. Então, olha, tá bem dentro daquele ossinho dela nasal ali, ó. Aqui, a escolha da técnica é muito importante. Se você, por exemplo, for pegar um paquímetro, ou for pegar uma régua, um outro tipo de medidor, talvez você não vai ter as mesmas condições das réguas de fio. Mas aqui, mesmo se você for fazer isso, dá para você ter uma ideia do que eu estou falando. A gente busca um enquadramento, porque eu vou colocar essa sobrancelha dentro de um quadrado. Então, tem o ponto inicial, né? Aqui a gente vê pelo osso nasal, ela está mediana ali, desses 2 centímetros, igual eu já falei. E agora, a atenção que você tem que ter sempre, sempre, sempre é o quê? O início do ponto do molde, quando você vai colocar ali na régua, começa aqui, tá? Você nunca também deve chegar a uma expressão além desse espaço. Se você diminuir, juntar muito, menos de 2 centímetros entre as sobrancelhas, ela vai ficar com a expressão fechada, né? Com cara de brava. Aqui nós vamos falar então do ponto de altura, né, que deve ser uma sobrancelha. Eu não estou falando do arqueado ainda, tá? O meio do globo ocular é o principal, é o ponto que você vai trabalhar nessa altura. Então, olha, do meio do globo ocular até a altura da testa tem 3 centímetros. Esse é o ideal para você trabalhar e ter uma noção desse enquadramento. Observa que de um lado a sobrancelha está mais baixa, de outro ela está mais próxima ali da linha superior. Então, dá para você entender melhor. Aqui, já fechando esse quadrado, né, a gente busca como ponto de arqueado. Veja só, para você ter uma ideia do ponto de arqueado, nós vamos colocar um palito, né, na testa e nós vamos buscar pela ossatura dela. Você vai observar que de um lado ele está buscando a parte superior do corpo da sobrancelha e do outro lado da asa da sobrancelha. Se você observar ali, ele caiu bem dentro de 4,5 centímetros, que é a medida desse modelo que está aqui na imagem. O final das sobrancelhas, aqui você vai buscar o ponto final dela, fechando já esse quadradinho. Porque olha lá, 6,5 centímetros até 7 centímetros é o suficiente para você ter um tamanho na largura ali da sobrancelha. Por quê? Porque maior que isso, às vezes vai ter rosto que você vai ter que subir um pouquinho, mas nunca mais do que mais 1 centímetro por aí, entendeu? É muito complicado quando você aumenta muito as sobrancelhas aqui no tamanho dela. Isso aí fica muito deselegante, já sai ali um pouco daquilo que a gente chama de simetria mesmo, né? Daquela proporção bacana que fica suave na sobrancelha. Geralmente cai muito quando você desce, né? Então aqui é perigoso, você tem que prestar atenção nesse tamanho que você vai colocar.
Aqui nós vamos começar a classificar as sobrancelhas dividindo ela. Por quê? Porque nós temos várias formas de classificar as sobrancelhas, mas você pode até colocar o nome que você gosta, que você quer. Mas para mim aqui, eu vou dividir ela em corpo e asa. Eu vou chamar de corpo e asa. O corpo geralmente é um pouco maior, geralmente a asa é uma média de 1/3 só, né, do corpo dela. Então, a ideia é que você tem que dividir ela de forma que a asa não fique tão comprida quanto o corpo, ou quase chegando próximo. Ela tem que ter uma suavidade ali nessa questão do ponto central da altura e da própria curvatura da asa, para ficar bacana, tá? Então, a gente tem que ter ela menor. Aqui agora, nós vamos classificar mais ainda as sobrancelhas, dividindo ela em 6 pontos, né? Então, nós temos aqui o ponto inicial, depois nós temos a asa e o corpo inferior, né, que é o 2 e o 3. Depois nós temos a asa superior e o corpo superior e também a parte do ponto de arqueado, né? Então, olha, cada uma delas tem um nome, né? Se você pensar, por que eu tenho que aprender isso aqui e dividir as sobrancelhas? Porque o seu cérebro ele vai funcionar da seguinte forma. Quando você pedir para ele te identificar se o corpo inferior da esquerda está igual ao corpo inferior da direita, ele vai saber te identificar, porque ele vai fazer um zoom naquele ponto. Se não tem nome, você não consegue identificar o ponto que está errado. Então, você sempre vai olhar a sobrancelha e vai achar que ela está errada em algum lugar, só que você não identifica. Por quê? Você não colocou nome, não nomeou aquele ponto. O seu cérebro não passa de batido, ele não vai conseguir te informar se está reto ou não, se está menor ou não, entendeu? Então, olha, é muito importante que você aprenda a utilizar o seu cérebro a seu favor. E essa forma aqui é o melhor jeito, não tem outra forma. Você vai identificar e ele já vai te dar ali se está errado ou não, ou se está igual ou diferente. Aqui ainda vem as questões das curvaturas. Então, nós temos aqui as curvaturas. Uma sobrancelha pode ser reta, ou semi-reta, ou curvada. Como que funciona isso? Então, na hora que você termina todo o trabalho, você ainda vai analisar se as curvas estão iguais. Então, olha, nós dividimos as sobrancelhas em 2 partes, corpo e asa. Depois nós dividimos as sobrancelhas em 6 partes. Depois é que nós vamos analisar as curvaturas. Isso é importante que você faça esse detalhamento bem preciso aí dentro do seu conhecimento. Por quê? Porque isso vai gravar no seu cérebro e ele vai te dar essa resposta mais rápido possível, porque você programou ele para olhar também curvas. Então, ele vai te dar essa informação, certo? Então, termino aqui essa aula, né? A gente vai passar para outra aula já, que é a utilização dos moldes, né, das réguas de fio, e você vai ficar um pouco mais inteirada sabendo como que você vai utilizar tudo isso aqui lá agora na prática. Até lá!